também, né? É importante, mas será que também não nos limita e nos fecha, né? Bem, e aí falando sobre a nossa vivência, nós começamos com a pergunta que ela falou e fomos nos dividindo em grupos e continuamos nas perguntas, né? E foram várias, dividimos as perguntas por temas mais semelhantes e ao final tínhamos que fazer uma pergunta, cada grupo com várias perguntas, tinha que finalizar com uma pergunta, né? E aí, a minha primeira pergunta no momento inicial foi o que é essa alfabetização filosófica. Isso me inquietou muito, né? E ninguém me respondeu porque o combinado é que ninguém ia responder nada. Íamos sair sem respostas, somente com perguntas que no final já foram as nossas respostas, né? E nós acabamos descobrindo, sem uma resposta pronta, o que era a alfabetização filosófica, e eu fiquei encantada com isso, porque é algo muito novo, e eu falei para as meninas, né? Isso foi muito positivo porque é um meio da gente levar para a sala de aula algo diferente, né? De começar as nossas aulas, né, de maneira diferente. Com certeza é algo que nós vamos, uma bagagem que nós aprendemos que vamos levar, né? E foi positivo porque podemos não sair com algo pronto, mas nos desconstruímos e nos construímos aqui. É para ler as perguntas? E aí teve uma brincadeira do aviãozinho, né? Cada grupo pegou a sua pergunta, a última pergunta, né? E fez um aviãozinho e enviava para outro grupo. E a gente não podia responder com a resposta pronta, tinha que responder com uma pergunta. E aí, no final, selecionamos aqui as perguntas viajantes, que foram aquelas que foram com o aviãozinho, e as respostas, nós colocamos um tema aqui, as perguntas das perguntas, né? Que foram perguntas mesmo, não tem nenhuma resposta aqui, né? Bem, acho que foi isso, vou deixar agora a nossa amiga Bom dia, eu sou o Kim, vim pela escola de Ipanema. Quando a Priscila me falou que ia ter essa formação do EJA, eu achei muito legal, porque eu também tinha muitas dúvidas e pensei agora em ter respostas para as perguntas, as minhas dúvidas, de como proceder diante dos desafios, né? Que a gente chega com a aula pronta, não é apreciação de artes, é ler sobre os artistas, é produzir algo, mas chega lá e se depara com outras questões e a gente não teve debateu um pouco, foi instigado a copiar as nossas perguntas. Depois, como elas falaram, as perguntas foram agrupadas por temas e depois essas perguntas geraram outras perguntas, mas elas até ajudaram a desconstruir as nossas perguntas, o que é dar certo, o que é o ideal, né? E eu saí sem as respostas, mas me ajudou a refletir bastante e queria só citar uma frase do mestre meu aí, que ele diz assim, que embora que eu não aprenda muito, aprenda sempre um bocadinho. Obrigado. As perguntas iniciais, porque eram as perguntas de todo mundo, cada um fazia suas perguntas, elas eram agrupadas por temas assim, de semelhança. E depois essas perguntas viravam uma pergunta só, para a gente transformar tudo numa pergunta só, que são essas aqui. Como garantir um currículo de maneira que promova o direito à diversidade? 2. Como promover uma alfabetização filosófica no contexto da EJA? 3. Como uma formação básica em estrutura física é possível o professor diminuir a evasão, motivando e promovendo os alunos às séries seguintes? 4. É possível reconstruir infâncias? 5. Seria a EJA um espaço de reconstrução de infâncias? 6. Jovens que não deram certo, o que é dar certo? Essas foram as perguntas que depois eram trocadas entre os grupos e o outro grupo tinha que fazer uma pergunta a partir dessa pergunta e não responder. Então essas são as perguntas geradas a partir das perguntas anteriores. A diversidade, em que perspectiva? 2. Será que o currículo não pode se tornar um limitador das diversidades? 3. É possível construir um currículo que promova uma alfabetização filosófica no contexto da EJA?
construir infâncias no EJA? 4. Qual a formação básica ideal para a EJA? 6. Qual a estrutura física ideal para a EJA? 7. Quais as causas da evasão? 8. Como motivar os alunos? 9. O que considerar na progressão dos alunos? Então, a gente está chegando ao final desse dia. Isso é que eu acho que é a delícia de chegar nesse tempo, porque a gente falou de muitos pensadores que nos ajudam, né, que nos dão o que pensar, e eu queria trazer um que sempre volta, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, que é o Heráclito, que foi citado por alguém, como Rio, Se Somos os Mesmos, não lembro, me apareceu aqui, eu achei importante, que ele diz uma coisa que é muito interessante. Assim. Eu não vou fazer o mistério que o Walter faz com as frases, eu vou falar a frase agora, que é que o princípio e o fim, eles são comuns na circunferência do círculo. Então, isso traz uma relação muito próxima entre coisas que terminam e que começam. Então, acho que o que a gente termina nesse dia de hoje dá espaço para começarmos coisas muito importantes para essa EJA que a gente está construindo aos poucos e juntos. E penso que essa EJA precisa ser pensada por quem trabalha na EJA, por quem vive a EJA. Eu acho que o tempo que a gente perdeu hoje tem uma relação muito forte com isso, com a possibilidade da gente, a partir daqui, dessas perguntas, pensar práticas que tenham esse compromisso com a educação de pessoas jovens e adultas que seja significativo, que os mantenham perto de nós, que os levem a outros lugares. Então, para a gente é uma honra e um privilégio estar sendo parte desse movimento tão bonito aqui do Rio Grande do Norte. Então, a isso eu desejo em nome desse grupo que eu tenho um prazer enorme de fazer parte. Muito obrigado a vocês. Agora vamos ter alguns anúncios que são importantes para o restante da semana, gente. Nos vemos. Tchau. Gente, boa tarde. Só algumas coisas para amanhã. As salas, amanhã nós vamos ter a discussão de temáticas, como foi colocado aqui. Então, o que a gente está querendo pactuar com vocês? O café da manhã vai estar